Olá, 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 boa noite. Chegamos aqui, boa noite, mulheres. Vamos na nossa aula. Hoje realmente é uma aula. Nós vamos falar de aprendizado, vai ser muito bom. Um tema confessionário. Eu gosto de falar, né, que isso é um confessionário, porque são coisas que chegam, que a gente fala quase em tom de confissão. Isso é quando a gente fala, porque normalmente a gente não fala nada, não. A gente guarda, né, essas angústias assim e de repente escapole, né, de uma forma ou de outra. E para mim escapole muita coisa, porque eu que tô aqui trabalhando, né, nas redes e no consultório, então eu ouço, né, muito essas confissões. Quem sou eu que ouve essas confissões? Eu sou Tatiana, fisioterapeuta integrativa e sexóloga, e eu ensino mulheres com mais de 45 anos a despertar sua libido e controlar seus sintomas hormonais de forma natural. Esse é o trabalho que eu tenho feito nas redes. E hoje nós vamos falar nesse confessionário aqui de uma confissão, né? Bem frequente e interessante. Qual é essa confissão? Eu sinto que eu não sei mais fazer aquilo, né? Ou eu sinto que eu não sei mais namorar, eu sinto que eu não sei mais transar, ou eu nunca soube. Porque por trás dessa confissão tem uma dúvida, né? E tem um julgamento de que eu nunca soube fazer isso. Isso é muito, muito, muito frequente. Entre as mulheres que têm parceria, mulheres casadas, muitas mulheres às vezes estão insatisfeitas, questionando seus relacionamentos, querendo sair do relacionamento, mas na hora que ela pensa em cair no mercado de novo, isso dá um real pânico, porque é essa sensação de que não sabe fazer, né? Não sabe como fazer isso. Isso é uma questão que permeia, né, as mulheres que estão então casadas, as mulheres que estão solteiras, que não, né, nunca tiveram pouca experiência, pouca parceria. Então dá esse pânico assim desse mercado de não saber o que fazer. E sim, né, isso é uma coisa que é muito certa, né? Então, na eminência de estar disponível para uma relação, ou às vezes nem pensando em sair da relação, né? Mas dentro da sua própria relação, muitas vezes eu oriento aqui, olha, vamos, né, buscar os estímulos, redescobrir aquilo que te dá prazer. Isso é uma fala constante. Retomar isso com seu parceiro, né? Virar essa página aí, ou, né, alinhar essas expectativas. E aí, assim, pânico, e agora? O que eu faço se eu não sei o que fazer, se eu não sei como agir? Como que é isso, né? A busca, a pergunta, a angústia é tão grande, né? Ou esse desespero de não saber o que fazer, que a gente começa a buscar dicas. E aí, quando busca essas dicas, né, dicas de como fazer, as dicas são todas muito voltadas para o externo, né? Como eu faço para agradar, como eu faço para namorar, é como se existisse um manual que você vai sair daqui e aplicar essas dicas, né? Você vai aplicar uma questão, você vai aplicar uma performance, né? E não é isso. Porque quando a gente aplica, ontem eu fiz uma postagem, né, falando sobre isso, quando a gente segue essas dicas assim de fora, né, que não estão sintonizadas, principalmente quando a gente está murcha aí, né, nessa questão de não saber o que fazer, quando a gente busca só aplicar uma dica dessa, a gente se sente assim, meio quase ridícula. Né? Então, como que nós estamos pensando aqui? Porque nesse momento nós temos, então, também uma condição que eu nunca aprendi, né? Ou eu aprendi e desaprendi. Por que que a gente desaprende? Então, é preciso, né, pensar sobre isso. Ou eu nunca, de fato, aprendi e agora eu sou demandada. Então, assim... E agora também eu tô na menopausa, né? Porque a grande maioria de vocês está aqui na transição do climatério para a menopausa. É assim, gente, sabe quando acabou o churrasco? Ficou lá só a brasa? E aí a gente vai e joga água em cima dessa brasa? Tsh, acaba completamente o fogo. E aí, de repente, você quer fazer um churrasco logo em seguida? Não rola, né? Então, vamos falar de namorar. Não rola porque eu não sei o que fazer, tá? E de fato...
né? Tô aqui para dar a triste comunicação que de fato a gente não sabe o que fazer, porque nós nunca aprendemos sobre isso. Porque isso é, né, saber namorar, saber o que fazer, saber performar, né? No máximo se vem de uma performance para, né? Quando eu tava noiva, na brincadeira ali, né? No chá de panela, ei, Léo, eu ganhei um livro, né? Tantas maneiras de enlouquecer um homem na cama. E é tudo, né? A gente brinca bastante com isso e tudo bem, não tô condenando nada disso, mas tudo é muito voltado, assim, para fazer para o outro, né? E quando as mulheres, né, as que se sentem sabendo como namorar, na hora que a gente vai conversar de verdade sobre a satisfação, sobre aquilo que realmente elas colhem, é muito pouco, né? Então, às vezes, se atua, nenhum problema em atuar quando isso tem uma conexão, quando isso faz sentido para você, e esse atuar, ele é uma coisa de mão dupla, né? Ele reverte, né? Então essa atuação, ela pode existir, né? A gente sim pode aprender coisas, mas o objetivo aqui não é ensinar esse tipo de coisa. Ei, Cris, pois é, você me ajuda aí porque você é profissa. Então, quando a gente está tentando, né, aplicar isso não faz sentido, não vai ter alguma coisa que realmente satisfaça, né? Então, por que nós não sabemos? Por que nós não aprendemos? É preciso identificar. E é preciso aprender? Sim, é preciso aprender, porque se essa reflexão, se essa pergunta te toma, se essa pergunta te invade, é porque existe um incômodo com uma situação que não está acontecendo, né? Ou dentro do seu relacionamento, ou você nem vai em busca de um relacionamento porque você tá essa brasa apagada. Às vezes tem até um fogo, né? Mas existe tanto sentimento de inadequação, tanto julgamento próprio, que qualquer perspectiva de se relacionar com o outro e nessa questão de eu não sei o que fazer, a gente se bloqueia. Então vem aí, né, o tão famoso assim, o autossabotador, porque a qualquer perspectiva de interação, se você tá nesse lugar de pouca autoestima, de não saber, você não vai. E se você quer sair da relação, mas você morre de pavor disso aí, essas 3 condições que eu coloquei, a gente também nem sai, porque deixa eu ficar quieta aqui no meu canto, pra que se vai mexer com isso nessa altura do campeonato? Nessa altura do campeonato, gente, tem vida pela frente, né? Eu brinco não, é seríssimo assim. Até o último dia que a gente viver tem vida, então isso é vida, né? E se existe essa insatisfação, existe um motivo real, legítimo para a gente trazer esse aprendizado. Por aprendizado. Como é o nosso aprendizado? O aprendizado do sexo é na prática. E uma prática mal e porca, né? Como que a gente aprende as coisas? Eu vou aprender a escrever, eu vou aprender a fazer um crochê, eu vou aprender a fazer uma comida. A gente aprende, pratica e melhora. A primeira vez que você escreveu, né, quando você foi alfabetizada, doía a mão. Você demorava um tempo para escrever algumas letras, algumas palavras, e a sua mão doía, e aquilo era feito, né, de uma maneira muito precária. E depois a prática foi trazendo melhora, né? Como a prática do cozinhar, a prática de qualquer coisa. A prática de uma atividade, a prática de uma dança, a prática de qualquer coisa. A prática né, a prática sexual, a prática do namoro, a prática desse soltar também é a mesma coisa. Tem gente que tem letra bonita de cara. Tem gente que aprende a fazer comida, a mesma receita de bolo e de cara pega. Tem gente que aprende a dançar numa velocidade. E tem gente que aprende aquilo com muito esforço e demora um pouco para pegar. Aqui é a mesma coisa. E o que eu vejo são mulheres sem compaixão pelo seu próprio processo, sem compaixão pela sua história, com uma expectativa e com uma cobrança. Sexta-feira nós falamos, né, muito legal,
e nós falamos tanto da questão do cansaço e entrou na questão da energia do fígado, da medicina chinesa, né? Vocês gostaram muito, assim, e uma das questões aí, não vou falar disso tudo agora, tá? De novo, não, mas assim, quem se identificou com esse perfil lá do fígado, da autocobrança, da rigidez, né? Temos esse chicote constante, assim, que nos obriga, nós olhamos para o lado e nos cobramos de fazer rápido e de maneira perfeita. E quando na primeira vez que a gente faz, que não será feito de uma forma perfeita, claro, tudo que a gente está aprendendo, e nós estamos aprendendo a questão do sexo, porque nós nunca aprendemos na nossa vida. O que você já aprendeu, gente? O que você aí já aprendeu? Talvez alguma outra, mas o que a gente aprende disso? A gente aprende aula de ciências. Que aula de ciências a gente aprende, sabe o quê? Que o órgão genital da mulher se chama vagina. A gente nunca aprendeu que a gente tem uma vulva, a gente nunca aprendeu do clitóris, do formato do clitóris. Não tô aqui, né? Não sei se vocês já viram a figurinha do clitóris, tem uma perninha, né, lá atrás que abraça, então tem a glande do clitóris aqui, e por trás dele tem todo um corpo, tá? Que fica interno no nosso corpo, tá? Abraçando aqui o nosso canal vaginal. Ninguém nunca aprendeu isso, eu não aprendi isso recentemente. A gente não aprende sobre o nosso prazer. Com quem que a gente aprende? A gente aprende com um homem que sabe sobre ele. Provavelmente ele sabe mais sobre ele do que nós sabemos sobre nós, porque o homem sempre é incentivado, né? Então, se tem um menininho e uma menina e o menino tá lá com a mão dentro da calça brincando com o pintinho, assim, nem olhando, mas né, com a cosquinha ali, a mãe passa direto, finge que não tá vendo, se tem alguém perto fala que é feio, né, e esconde, mas normalmente não se repreende, se observa. Se tiver uma menina com a mão ali, ela vai ser repreendida e vai ser falada. É claro que a gente tem que ensinar para não fazer isso em público, etc. Né? Eu quero trazer aqui parâmetros de que a gente não aprendeu. Aí a gente aprendeu sobre a nossa sexualidade, a gente colocou a expectativa de que a gente arrumasse um homem, né? Se a gente está falando de relação hétero aqui, porque se eu me abro a falar de relação homossexual, já é um avanço danado, né? Mas às vezes tem duas mulheres em uma relação homossexual que ambas não se conhecem. E aí, né, nem sempre dá bom, né? Assim, é um aprendizado da mesma forma, vale para todo mundo. Então, o que a gente espera, gente? Que o homem saiba sobre a gente. E foi nesse aprendizado que a gente acha que nós estamos com o nosso arcabouço de aprendizado sobre sexo. Mentira, ele não conhece. Talvez ele tenha tido um treino, né, dependendo da época, da geração, com uma prostituta, que pode ter ensinado ou não, se ele teve essa demanda. A gente vê muitas dessas histórias, né? De uma prostituta que ensinou um homem sobre as mulheres. Quando esse homem se sentia à vontade ali, porque na grande maioria isso é uma violência para o menino também. Então vejam, ele sabe no máximo como funciona o prazer dele, como funciona a sexualidade dele. Ele não conhece nada sobre a gente e nós não conhecemos também, até que a gente parta para o aprendizado. Só que não tem escolinha, né? Então isso que a gente está fazendo aqui hoje é maravilhoso, né? Não tô falando hoje desse dia aqui, mas também desse dia aqui comigo. Mas hoje nós temos oportunidade de aprender, de ter, né, mais livros que mostrem alguma coisa, de conversar com outras pessoas e de aprender sobre isso, né? Mas esse aprendizado, ele precisa ser um aprendizado da teoria passando para a prática. Da teoria passando para a prática. Quando a gente era lá, jovem, adolescente, que falou que você ia beijar, você ficou na expectativa de beijar, como foi o seu aprendizado do beijo? Teve um aprendizado? Assim, você beijou a parede, você beijou a laranja, você beijou o braço. Tem gente que vai falar assim, nunca fiz isso não, né? De repente aconteceu de beijar ali, eu não sabia onde que enfiava a língua, colocou a língua pra fora, ei, Arley, colocou a língua pra fora e não sabia se mexia. Ô, gente, às vezes isso é dúvida até hoje, né? O que eu faço, né? Beijo de língua. Tem gente que ainda vira e fala assim, nossa, é nojento, eu não gosto, não tem que gostar. Mas como que você aprendeu? Como que isso andou pra frente, né? Como que isso se fez presente na sua vida?
Aqui nós vamos ter que partir de um princípio de que tem gente que aprendeu e tem gente que não aprendeu. Como tem gente que cozinha muito bem já de cara, tem gente que custa, né? E não. Então temos que partir do princípio que a gente está lá no nosso princípio. Cada um no seu aprendizado inicial, com muita misericórdia. Não tem teste de nivelamento. O teste de nivelamento que eu peço para vocês é: você observa com quem que você aprendeu. Se foi com um parceiro, que esse parceiro trouxe de aprendizado, porque às vezes esse parceiro também, né, existe uma cobrança e um peso enorme sobre os homens de que eles vão saber lidar com a gente e eles não sabem. Alguns procuram ali por ali, outros têm tanto quanto constrangimento quanto a mulher, né? Então, quem te ensinou sobre isso? Ou quem te desensinou? Ou quem te repreendeu, né? O quão livre você se sente para você criar, né? Não criar uma expectativa de que vai ser assim. Então, de fato, nós não sabemos, temos que procurar aprender e praticar. E praticar. Praticar o quê? Se eu nem tenho, né, nem me sinto livre para esse mercado, entre aspas, né? Então tá aí uma mulher, né, típica assim, que chega para mim, ela se separou, ou ela tá viúva, ou ela se separou há mais tempo e ela não sabe nem como se introduzir nesse assunto, né? Então, primeiro quão livre consigo mesma que ela está. Entender essas travas, entender esses julgamentos. Primeira lição: não vou dar o vibrador, sabe por quê? Não adianta, você vai fazer isso de fora pra dentro, assim como vestir uma lingerie que você vai ficar se sentindo ridículo, assim como vestir aquela roupa, né, que vestir uma saia que você se sente, parece que você tá cagada, não é? Tem mulher que é assim, nossa, nunca vesti uma saia, e falou pra vestir uma coisa ali, ela sai toda esquisita. Isso é de dentro pra fora, então a gente tem que trabalhar, praticar. Quantas vezes, como foi pra você aprender a escrever? Quantas vezes você praticou? Infinitas vezes. Todos os dias você vai praticar e praticar e praticar de novo. Praticar o quê? Praticar o se olhar no espelho, praticar a sensação. Praticar, né, fazer essa prática da autopercepção. Que horas que eu vou fazer isso? Porque eu não tenho tempo nenhum. Você vai usar primeiro o seu banho. Eu gosto, né? O banho é uma coisa que todo mundo faz todo dia. E você vai usar o seu banho com uma percepção consciente do seu corpo. Então, trazer essa percepção das sensações, trazer essa percepção de primeiro do seu corpo inteiro, começar a prestar atenção nesse lugar, né, de mexer, de qual que é o seu movimento, como que o seu corpo recebe, como que a sua pele recebe, né? Como que é esse momento que você está aí, quais são as sensações que estão presentes. Poxa, mas nós vamos aprender a namorar? Sim, nós vamos primeiro entrar em contato com esse corpo, porque é através do corpo que esse namoro vai vir, né? Se isso é uma coisa que para você é uma questão que mereça ser trabalhada, que mereça ser visitada. Então você tem que trazer essa percepção primeiro para o seu corpo, para depois aprender sobre, né, exatamente buscar informação técnica sobre o seu funcionamento, né? Nós falamos sobre isso por aqui, ou várias pessoas. Sabe a questão do espelhinho? O espelhinho aqui primeiro, depois o espelhinho aqui, e aprender sobre a sua sensação, aprender sobre o que você gosta. A gente se sente extremamente inadequada e sim, ficamos, né, nessa inadequação para chegar, para nos envolvermos com o outro, porque a gente julga que tudo que fizer é inadequado. Então, qualquer papo, qualquer coisa, o que você vai conversar, né? Isso vai depender do lugar, do momento, da roda que você se introduzir, mas de como você sente essa presença. Que mulher é essa que tá aí dentro?
para poder se manifestar. E tem um momento que é claro que isso é espontâneo, é experiência de viver a experiência com o outro, porque é o que ele traz quando você vai ter um encontro, o que você traz, né, para poder viver essa experiência junto. Mas primeiro é passar por você, e isso não é balela, porque se você for procurar agradar, procurar uma ação externa naquilo ali, essa ação não vai acontecer. Então, quem te desensinou, quem não te educou, quem te reprimiu, né? Que vozes, e esse quem aqui, gente, se for uma coisa muito forte, né? Tem que ter processo terapêutico por trás, sim, para a gente poder desamarrar esses nós e se sentir livre. Porque quando a gente se sente inadequada para estar ali, nada mais é que a gente se sente presa, a gente não se sente permitida. A gente não se permite. Na mesma questão assim dos aprendizados quaisquer da nossa vida, a gente pode passar um tempo sem dançar porque eu não tô com oportunidade, como você pode ter namorado e passado um tempo sozinha, né? Então, tem tempo que eu não danço porque não tem festa, não tem isso, mas eu sempre gostei de dançar. Na hora que eu volto ali, aquilo pra mim não é um constrangimento. Pode até ser estranho, assim, nossa, essa música e tudo assim, 2 minutos, daí a pouco você tá lá dentro, tá? Então, não acha que é o fato de você ter tido pouca experiência. Bom, o ter tido pouca experiência pode sim vir dessas repressões todas aí que a gente sofre, né? De tudo, de quem não falou sobre isso. Não importa, agora não é hora de parar nesse modelo que não foi apresentado. Agora é hora de andar. Bom, eu não aprendi, agora tá na hora. Porque tô aqui 45, 46, 50 anos, 70 anos e tá na hora de aprender. E aprendo e pratico comigo mesma. O quão livre eu me sinto, o quão espontânea eu me sinto, o quão à vontade eu me sinto para falar disso. Como eu aprendo a fazer? Primeiro falando sobre isso, né? Então, aula de sexo oral. Oba! Não, diz que tem a MC aí, hoje alguém me falou disso. Eu me contou, não sei qual que é o caso, que né, a moça fez o sexo oral, Jesus, né? Então, assim, vamos aprender sexo oral aqui, vamos falar sobre sexo. Você tem que gostar de uma coisa ou de outra? Não. Você vai se sentir livre para gostar ou não disso, né? Inclusive, quanto mais fora do convencional essa prática, para quando a gente está, né, pouco experimentada, pouco autorizada, mais agressivo isso vai ser. Então não adianta você comprar um manual que vai falar como fazer isso ou como receber isso, se isso para você é um terreno muito estranho. Num terreno muito estranho, quem chegou agora, né, falei sobre isso, assim, não tem teste de nivelamento, tá, gente? Mas tem, assim, você se buscar do quão, né, em que degrau você tá nessa história. E sim, a partir daquele degrau a gente avança, a gente vai em outro. O que acontece é que a gente quer dar um salto e chegar no topo da escada. Não tem jeito, né? Não tem jeito, que a gente vai se sentir péssima. Então, nessa primeira coisa dessa escada, começar a conversar mais sobre isso, vir aqui visitar, ouvir sobre o tema, falar, e aí nisso que você vai falando, nossa, sabe que até conversei com minha mãe outro dia e na época dela funcionava assim assado, nossa, e se ela sentiu, né, então assim, minha mãe teve sofreu muito, ou sofreu uma violência, ou nada podia, outros tempos, foi isso que ela me ensinou, né, se ela passou por isso aí. Então aqui eu não aprendi, não podia nem falar, né? Como que a gente aprende uma coisa inicialmente? A gente fala sobre ela, a gente tem curiosidade, né? Então a gente tem curiosidade, você vai, será que eu vou aprender uma receita? Será que eu vou aprender a cozinhar? O que você começa a pesquisar sobre aquilo, curiosidade. Então você lê uma, você lê outra, depois você entra pra prática. E sozinha, bom, quem tá sozinha, né, sem parceiro, eu acho que leva uma grande vantagem nesse aprendizado. Por quê? Porque ela não tem com quem praticar nesse início, e aí é uma vantagem se isso andar, tá? Porque se você usar essa desculpa para não se aprofundar nesse tema, você tá lascada,
tá? Ai, mas eu tenho marido, então assim, o que eu falo? É assim, haja como a solteira, entende? Como a pessoa que não tem um parceiro ou uma parceira disponível. Volta esse aprendizado para você. E enquanto isso, o que eu faço com ele? O que você tá fazendo ou o que você não tá fazendo? Segue o baile, né? Da mesma forma. Mas ao mesmo tempo você tá se aprofundando em saber dos seus, né? Em falar sobre isso, né? Em conversar, em entender de onde que veio, porque talvez você entenda aí, né, nas suas buscas das suas próprias experiências. Teve uma vez lá na minha adolescência que, né, na juventude, a pessoa entrou num carro, chegou no motel e não conseguiu descer do carro, né, porque aquilo vinha um pânico tão grande, ela não sabia por que congelou aí. Essa história é muito comum, né, em moças jovens. Às vezes, mulheres, a gente olha para outras, né, essa coisa da gente ficar comparando e acha assim que a menininha que é jovem, que é bonita, né, que é gostosa, que é isso, que é aquilo, que é toda estereotipada, o estereótipo, né, desse sex appeal aí, que ela é resolvida, ou a gente olha para nossa amiga que tem esse estereótipo, ou para outra mulher, você acha que é resolvida? Não! As travas são as mesmas, as coisas que se falam são as mesmas, e às vezes até mais forte, porque é assim, isso é feio, você não pode, mulher não procura homem, você não pode, né, não tem isso, tanto não, tanto não, tanto não, tanto não, que a vida inteira a gente escutou, que a gente tem que começar a destravar esse aprendizado interno na mente, né? A gente tem que começar a liberar. Entendi que não ouvia, mas hoje eu sou uma mulher, hoje eu sou dona da minha vida, eu tenho a minha autonomia. Isso é suficiente? Às vezes vai ter que cair numa terapia brava aí, né? Mas muitas coisas dá pra gente já liberar, até pra levantar esse material, pra buscar ajuda, né? Hoje em dia tem tantas formas de buscar essa ajuda. Olha, então, né, aquilo para mim era tão forte porque, né, que eu ouvi falar sobre isso, né? Então, que nada disso podia. Então, esse aprendizado primeiro é mental, primeiro é liberar, aprender sobre o seu próprio corpo. E saibam que é assim, né? Como eu toquei aqui no início do beijo, né? Aprendi-se uma coisa. Poxa, será que é o beijo? Como que eu posso aprender? Você pode ir lá chupar uma laranja com toda delícia, chupando todo esse caldo aí. Você vai aprender sobre a sua boca, sobre a sua oralidade. Você vai aprender sobre a sua pele na hora que você se permitir experiências sensoriais. Você pode receber uma massagem, adoro, pode ir mexer o seu corpo com alguma dança. Pô, sou dura, sozinha. Fecha a porta do quarto, do banheiro, põe a música no fone, todo mundo tem um fone aí, ninguém tá te vendo. Começa a mexer, sente como que o corpo vai, ninguém vai falar que tá ridículo. Passa pelo movimento, passa pelo sensorial. Você pode receber massagem, mas eu vou gozar nessa hora dessa massagem erótica. Não, é massagem para você entender que tem lugar do seu corpo que você gosta que aperta, que isso é prazeroso, que isso não é prazeroso, né? Então você precisa entrar em contato com esse conteúdo, precisa falar sobre isso, precisa se movimentar nessa energia. Isso tudo traz esse conteúdo, isso tudo traz isso presente, né? Até que isso te traga informações, né, que a gente traz aqui. Então, assim, como né, essa expectativa que eu já falo aqui, né, já fiz e vou falar de novo, live sobre isso, assim, papo sobre isso. Mulher não tem que ter prazer necessariamente pela penetração. Muitas vezes o prazer que tem é de se sentir preenchida, de se sentir, né, nessa presença desse parceiro, mas esse canal aqui, ele não tem terminação nervosa para sentir gostoso, entende, mulheres? Quando você coloca um absorvente interno, né? Quem já colocou aí um OB, como que a gente sabe que esse OB tá no lugar certo? Ele chegou num lugar que você não sente. Entendem? Então, se você não sente é porque não tem receptores, assim, nós não fomos,
não existe, né? Assim como a mão é ricamente inervada, porque a gente precisa ter muita percepção na mão, né? Mais do que as costas, por exemplo, que a pele. Aqui nessa parede, no introitozinho, sim, tá? Nós vamos ficando mais velhas, a lubrificação vai ficando difícil, você vai sentindo uma dorzinha bem forte ali, parece que tá rasgando nesse introito. Isso a gente trabalha, né? Na fisioterapia, aqui, dou orientações, às vezes eu chego nisso. Mas lá dentro, a partir do momento que passou de um determinado ponto, isso aqui não tem sensibilidade. Por que eu tô te falando isso? Porque na hora que você for para a prática, você não tem que criar uma expectativa de que nesse momento isso vai ser mega prazeroso. Vai ser prazeroso pelo envolvimento, mas não pela sensibilidade em si. E aí não tem nada errado com você. Mas como que vai ficar boa essa relação? Você tem que procurar, então, outro lugar que te estimule, outra região que você sinta estimulada. Mas tem mulher que tem prazer aqui, é porque quando, né, tem isso aqui massageia internamente o ramo, né, os ramos do clitóris que estão, né, aqui que eu falei um pouco antes, que estão abraçando esse canal, mas não do contato da pele, e sim da massagem que faz nessa estrutura. Sim, essa estrutura é feita para nos dar prazer, né? Então, eu preciso saber sobre mim. Depois que você souber sobre você, você vai saber sobre ele, para ter essa troca, essa interação, mas não coloca o seu aprendizado inicial nele, não coloca esse aprendizado em como fazer para satisfazê-lo, como fazer para ficar ali, para você segurar, porque senão você vai continuar se sentindo distante, vai continuar se sentindo desconexa, né, desse momento, desse envolvimento, e isso vai continuar. Ou você vai ficar expert em agradar sem se sentir, né, sem sentir nenhum prazer. E aí eu acho trampo, sabe? Porque você nem tá sendo paga pra isso, né? Você nem, assim, é muito triste a gente passar, né, a nossa expectativa e dedicar toda a nossa energia para aprender sobre o outro mais do que sobre si mesmo. É trazer esse aprendizado para você, trazer isso aí. Então, não sei, né? Não sei mais como fazer. Sim, eu sei que você não sabe. Por que eu não sei mais como namorar, não sei mais como transar, não sei mais? Porque lá atrás você teve experiência. Tinha muito hormônio, sentia uma cosquinha, tava ali, o negócio acontecia, mas de fato esse aprendizado ele não foi construído. Ele foi um aprendizado que foi só de viver uma coisa ou outra ali. A coisa foi passando, né? A gente não investe, não cultiva falar sobre isso na relação, né? Deveríamos conseguir falar mais, mas ok, né? Nessa semana ainda vou fazer um papo sobre isso, né? Meu marido não fala sobre isso, meu parceiro não fala, porque tem uns que são mudos, né? Completamente. Já é difícil pra gente. Às vezes a mulher vai lá, se enche de coragem, toca no assunto e parece que falou com a parede, porque os homens também se constrangem. Colocar essa expectativa desse aprendizado, né, em que ele vai saber para te ensinar, não faça isso. Talvez é por isso que a gente esteja assim, né, vivendo relações distantes, né, e que vão perdendo essa questão. Então, para você trazer para o seu aprendizado se envolver com o seu corpo, se envolver com o seu estímulo. Tô falando de estímulo de prazer sexual, né, de autoerotismo, também na hora que chegar num ponto que isso seja permitido para você. Então é ir andando e desafiando, né, os seus próprios limites, mas com muita misericórdia, tá? Terceira vez que eu falo aqui hoje de misericórdia, com muita compaixão pelo seu processo. Não tem uma receita. Se eu viro assim, como que eu faço isso e te dou, né, uma sugestão de uma atuação que para você tá distante demais, ou não, isso para você é fácil, né? Então isso para você não vai ser o ponto, vai ser onde eu estou ainda mais, né? Para quem já
tem uma performance, tem experiências, aí a pessoa tá assim, eu quero experimentar, né, uma outra coisa aqui, né, um outro formato, um outro tipo de estímulo. Aí sim, você vai avançar, mas às vezes o básico do prazer, né, a mulher nunca teve prazer. Então tem que aprender sobre o seu prazer nesse momento, né? E primeiro a gente aprende, para depois a gente compartilhar. Primeiro a gente volta, depois a gente pratica. Primeiro a gente lê, depois a gente vai lá, né? Ou primeiro a gente lê, a gente vê, a gente tem uma leitura, casa muito com o que eu falei outro dia de fantasia, né? Então eu posso ler livros, ler histórias, romance, né? Ouvir música, ver filme, tirar ali. Olha, isso me excita, isso não que você tenha que reproduzir, mas se permitir, né? Então é essa coisa assim, se permitir. E se eu vivesse essa cena? Depois, né? Porque às vezes a mulher tá lá morta, cansada e quer pegar um estímulo ali para ela, né, que seja excitante para ela. Se naquele momento mais excitante para ela vai ser deitar e dormir, ótimo. Então você deita e dorme sentindo a cama ali. Começa, meninas. Dormir sem calcinha é excelente para arejar a periquita aí, né? Para não ter cândida, não ter nada. Tem mulher que é difícil isso, né? Sentir o contato do corpo, isso tudo são experiências na sua intimidade, no seu respeito, no seu momento. E a partir daí você vai criando esse trajeto, criando essa trajetória e se abrindo a outras experiências. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Né? O aprendizado é repetição, né? Tudo isso que a gente precisa que começou a fazer sentido, a gente repete um pouco mais, né? Trazer essa atenção, falar sobre isso e experimentar o seu próprio corpo, descobrir o seu próprio corpo, né? São coisas aí que vão passar por aí para você experimentar isso genuinamente, né? De dentro para fora. E, né, uma coisa muito importante, assim, não tem um certo. Quando você for para um encontro, o que de melhor pode acontecer, né? Às vezes é até estar né, presente com a sua ansiedade, com o nervosismo. Isso né, primeiras vezes não são estranhas. Primeiro momento seu, assim, né? Essa história aí, né, que eu falei da mulher que às vezes já teve uma história, já teve uma parceria e se envolve com outra pessoa e se sente completamente estranha. Isso é normal, não crie uma expectativa de que essa performance vai acontecer, porque esse aprendizado, ele vai acontecer. Então, estar presente ali naquele momento, né, com o seu desconcerto, com a sua falta de jeito, o homem também vai ter, né, se é um parceiro nesse momento, e não tem que ter uma forma específica, né? As receitas, elas te levam para uma performance, né, como eu falei, que vai fazer sentido depois que você entende, né, essa performance, esse autoestímulo como algo estimulante para você. E o melhor que você pode fazer é estar presente nisso. Estar presente naquela relação, isso aí é muito difícil. Estar presente até no seu próprio autoestímulo, porque a nossa cabeça voa. Eu sempre falo que a gente precisa ativar, né? Tem um pilar aí de ativar os hormônios, a gente precisa trabalhar o nosso estado de presença. Você vai saber, né? Coisas, você vai deixar uma experiência, assim, vai ter um acesso àquilo que seu corpo pede se você estiver completamente presente aí nesse momento, né? Mesmo que esse momento seja de você com você mesmo, né? Acabou aqui, desliga a live, vai lá tomar um banho, né? Tá quente aqui, tá quente pra caramba, tomar um banho frio ou tomar um banho quente, passar esse creme de um jeito diferente, isso é tão batido, né, gente? Isso é tão batido de falar, mas quem faz? Vestir, andar, como que eu gostaria de andar de uma forma que seja mais
que mexa com essa energia, como seria o meu caminhar, como seria o meu movimento, como seria, né, com que maquiagem que eu gostaria de estar, com que roupa que eu gostaria de estar, se isso faz diferença pra você, porque essa aqui pra mim hoje pegou bem, mas tem hora que eu não, né, não quero isso. Isso, né, ajudou muito a lidar com o meu corpo, né, a Kelly tá falando. Então, passar o creme, né? E todo mundo fala do passar o creme, todo mundo fala do seu cuidado e a gente não faz. Sentir, né, que a gente é uma antena da ponta do cabelo até o dedão do pé. E a gente fica assim, voltado com um triângulozinho, né, nesse estímulo aí, como se tudo acontecesse aí. Então começa essa exploração de todo, né, de todo esse corpo, ficar mais presente, né, comigo, ficar mais presente na sua presença, né, no que você estiver fazendo. Desejo bons aprendizados para todas, né, no momento que você estiver assistindo isso, e um mergulho, muita misericórdia, passar com a intenção, o creme, não no automático, intenção de sentir prazer, intenção de descobrir, né? Eu acho que isso é importante. E estar diante do outro, se você já tem parceiro, com essa intenção de fazer alguma coisa diferente e não esperar que ele faça, você vai lá, né? Porque às vezes a pessoa vai assim, como que eu vou ensinar ele a me fazer massagem? Primeiro você vai fazer nele para descobrir que tem outros lugares também, que tem outras coisas, pedir, né? Então, e é uma grande barreira falar sobre isso, mas se a gente ficar no lugar que a gente está, a gente não vai sair dele. Então desejo bons estímulos para vocês, bons aprendizados. Por aqui a gente vai falar muito, né? Em breve eu vou ter semana de aula aprofundando sobre tema, né? Vamos falar da forma como dá para trabalhar isso, né? De uma forma mais reservada. E vem comigo. Um beijo para vocês.